estes sinais aqui, olha, nesses mais de 26 anos pregando o evangelho, não falha, não tem erro. Estes sinais que eu vou te passar, se fazem parte da sua vida, você pode ter certeza, nesses 26 anos pregando o evangelho, é a característica da vida dos escolhidos que eu tenho observado, que Deus permitiu, né, dentro da sua palavra, eu ver, a gente enxergar e tantos outros escolhidos enxergar, né, na vida de homens e mulheres que Deus tem uma chamada especial. Então, examine comigo aqui João, capítulo de número 15. João 15:16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Olha que profundo isso, gente. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E é em cima desta passagem aqui, ó, dessa parte A, desse versículo de João 15:16, que nós vamos trazer o comentário para você de sinais que identificam, que mostram, que caracteriza se Deus nos escolheu ou não nos escolheu na sua presença. E dentro dessa oportunidade, eu quero já iniciar esse comentário pedindo a você para chamar pessoas que você ainda não chamou, chame e vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto, primeiro sinal, marca aí. Primeiro sinal que identifica que você é um homem escolhido, uma mulher escolhida na presença de Deus. O primeiro sinal é: você não se encaixa. Não entendi, pastor. Os moderadores, por favor, anote aí, coloque na tela que isso aqui é importante. Você não se encaixa. E eu vou te explicar o que significa isso, de você não se encaixar e que isso é um sinal que mostra que você é um homem escolhido, uma mulher escolhida por Deus. O que significa esse você não se encaixa? O homem e a mulher que é escolhido e escolhida por Deus, a maioria, ou muitas das vezes, acontece o seguinte: acontece momentos da sua vida que você olha para um lado e você olha para outro e você diz assim: será que eu não nasci na família errada? Parece que eu nasci na família errada. Será que eu nasci na família certa? Isso são questionamentos que vêm na mente de um homem e de uma mulher que é escolhido por Deus, e daqui a pouquinho você vai entender esse questionamento. Será que eu nasci na família errada? Porque, sabe, as coisas não se encaixam, parece. Parece que eu sou diferente dos demais. Não que eu sou super especial, que eu sou orgulhoso, que eu sou orgulhosa. Não é nada disso, mas parece que não se encaixa. Parece que não sei, alguma coisa não bate, alguma coisa não está certo. E muitos chegam ao ponto de perguntar: será que eu não sou um filho adotivo, uma filha adotiva? Porque, meu Deus do céu, não bate, não encaixa. Meus pensamentos não são iguais, meus gostos não são iguais, a vontade, sabe, que há dentro de mim parece que não é a mesma vontade que está na vida dele, na vida dela, da parentela, daquelas pessoas que fazem parte da sua árvore genealógica. Então, o primeiro detalhe para começar, que prova que você é um escolhido e uma escolhida por Deus: você não se encaixa. Dá uma olhada. Às vezes você se pega pensando: meu Deus, será que eu sou o patinho feio da história, como a Suedira escreveu? Será que eu sou o patinho feio da história? Será que eu nasci diferente de tudo e todos da família? Quando na realidade não é nada disso. É simplesmente uma característica que é manifesta na vida de um homem e na vida de uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Isso é algo que é manifesto na vida de uma pessoa que realmente Deus escolheu para fazer uma grande obra na vida dele e na vida dela. Eu vou citar algumas características aqui, e se pelo menos 3 das que eu citarem se encaixar na sua vida, você pode anotar no papel e passe a praticar o que eu vou te falar, porque não tem erro, Deus vai te usar na face da terra. Não tem erro, Deus vai fazer coisas grandes através de você.
Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, marca aí o segundo. Gente, chame todo mundo aí, vamos para cima. Vamos lá. Eu vou ser bem breve para abrir para perguntas e respostas. Segundo ponto, segundo sinal que identifica que você é um homem e uma mulher escolhido e escolhida por Deus. Você questiona tudo. Não entendi. Anote aí. Você questiona tudo. Como que acontece esse questionar tudo? Se você realmente é um homem ou uma mulher escolhida por Deus, as perguntas que você tem dentro de ti, e muitas das vezes você faz essas perguntas para pessoas, eles não têm resposta. A maioria das pessoas não tem resposta para as suas perguntas. Quando um homem e uma mulher é escolhido e escolhida por Deus, a maioria das pessoas não tem resposta para as suas perguntas. Não tem resposta para os seus questionamentos. A pessoa fica, sabe, você lança a pergunta e alguém fica olhando para você assim e diz assim, que loucura é essa? Que pergunta é essa que você está me fazendo? Que pergunta é essa? Mas da onde você está tirando esse tipo de pergunta? Porque muitos não conseguem trazer a resposta para os seus questionamentos. O homem e a mulher que é escolhido e escolhida por Deus, ele não engole tudo goela abaixo. O homem e a mulher que é escolhida pelo Eterno, escolhido pelo Eterno, não é assim questão de alguém chegar e ele vai engolindo tudo, ela vai engolindo tudo. Não. O homem e a mulher que é escolhido e escolhida por Deus, dentro dele e dentro dela há um questionamento diante de situações e até mesmo há perguntas que você faz que pessoas não conseguem responder. Há perguntas dentro de você que até hoje pastores não conseguiram responder, padres não respondeu, líderes de célula não respondeu, psicólogo não respondeu, médico nunca respondeu, pessoas sábias e entendidas não conseguiram responder. Por quê? Porque são questionamentos que vêm exclusivamente na vida de homens e mulheres que realmente são escolhidos por Deus. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa aqui que parece que é loucura, e eu fiz essa pergunta no início da minha fé para um pastor e ele não conseguiu responder. Então, eu vou te falar uma coisa que parece bobagem, mas ele não conseguiu responder. Eu perguntei para ele assim, eu falei, pastor, me dá uma resposta aí. Ele pode falar. Por que Deus ele criou a natureza, ele fez a natureza verde? Por que Deus criou a natureza verde? Qual a finalidade disso, de Deus ter feito a natureza verde? Por que Deus não fez as folhas das árvores azul? Por que Deus não fez as folhas das árvores amarela? Por que a folha das árvores não é preta, cor de rosa? Você está entendendo? Laranjado. Por que Deus fez verde? A cor das folhagens da natureza. E ele ficou me olhando assim, deu uma risadinha entre os dentes e falou, você está pirando, jovem, acho que você está jejuando muito, você não está comendo bem, se alimentando bem, cuidado, hein? Cuidado para você não ficar variado da cabeça, cuidado. E não me deu resposta, não teve resposta. Quando, na realidade, para todas as perguntas, já tem uma resposta pronta falando dentro da Bíblia Sagrada. Para todo questionamento já tem uma resposta bíblica, mas simplesmente ele não conseguiu me responder. E não me respondeu. E aí o tempo se passou, e eu fui orando e buscando e examinando as escrituras, e lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, veio a resposta. Veio a resposta, depois de um tempo veio a resposta. Que resposta, pastor? Deus trouxe o entendimento do porquê que ele criou a natureza, né? As folhagens verdes. Porque o verde representa a vida. O verde é uma cor, né? É uma cor que traz o descanso para nossas vistas. Se a natureza, as folhagens fossem feitas de qualquer outra cor, a nossa vista iria se irritar e cansar. A única cor que não cansa nossas vistas é o verde. E Deus criou dessa maneira. E lá em Apocalipse 4, a Bíblia diz que por detrás do trono de Deus há um arco verde que representa a própria vida, porque todos aqueles que olharem para o trono de Deus vai ver que não há motivo para se cansar de olhar para ele, que não há motivo de esgotar a visão de estar olhando para ele, porque ele é a própria vida, ele é o criador de todas as coisas. Mas ele simplesmente, esse pregador não conseguiu me trazer resposta, sabe? Então eu estou te falando de apenas um detalhezinho de perguntas que existe dentro de um escolhido
que muitos não têm resposta. Mas se você recorrer à Bíblia Sagrada, você pode ter certeza que há resposta para todas as suas perguntas. Que há resposta para todos os seus questionamentos. E um homem escolhido, uma mulher escolhida, uma pessoa escolhida por Deus, questiona tudo na presença do Senhor. Não questiona porque está duvidando. Não questiona porque simplesmente é uma pessoa que não acredita em nada. Questiona porque quer entender aquilo que realmente está diante dele e diante dela. Olha outra pergunta, outro sinal aqui. Você está se identificando? Você está se identificando? Se você estiver se identificando, aí vai colocando na linha do tempo, que já já nós vamos trazer para você aqui, abrir oportunidade para as perguntas e respostas, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Terceiro sinal que identifica um homem e uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Terceiro sinal. Qual o sinal, pastor? Você é mal compreendido. O homem e a mulher que é escolhido e escolhida por Deus é mal compreendido. As pessoas, muitas das vezes, elas te julgam além do normal. Porque aqui nessa vida, para nós que estamos aqui nessa terra, de um jeito ou de outro, as pessoas irão nos julgar. Se nós fazemos, alguém vai nos julgar. Se nós não fizermos, alguém vai nos julgar. Se nós praticamos a fé, alguém vai nos julgar. Se nós vivermos na prática da dúvida e do pecado, alguém vai nos julgar. Se você é uma pessoa boa, alguém vai te julgar. Se você é uma pessoa ruim, alguém vai te julgar. Porém, o escolhido e a escolhida por Deus, o julgamento que as pessoas fazem em cima dele e em cima dela é em excesso, é além do normal, é além do natural. A cobrança em cima dele e em cima dela vai além do normal, sabe? Vai muito além do normal. Uma pessoa que é escolhida por Deus, sobre ele e sobre ela repousa o peso da cobrança. Sobre ele e sobre ela repousa, sabe, um peso de exigência. Às vezes você olha e você vê pessoas fazendo coisas, praticando comportamento, que você olha e diz, meu Deus, não tem cabimento. Eu não conseguiria jamais fazer isso. Jamais eu teria condições de fazer isso. E esse não fazer isso, esse não fazer isso, revela que você é uma pessoa mal compreendida. Mal compreendido muitas das vezes pelos filhos, mal compreendido pelo marido, pela esposa, pelos familiares, mal compreendido no trabalho, mal compreendido lá na denominação onde frequenta. A pessoa, aonde ele vai, aonde ela vai, a pessoa é mal compreendida. E muitas das vezes as pessoas te têm como alguém estranho e estranha. As pessoas olham para você e te têm como alguém estranho, estranha. Olha, não sei, parece que fulano é estranho, Beltrano é estranho, né? E aí, de repente, chega para você a informação, fulano de tal diz que te acha muito estranho, te acha muito estranha. Na realidade, essa estranheza que as pessoas veem, né, no escolhido, é porque dentro dele e dentro dela há uma grandeza de Deus. Você já percebeu que fulano de tal é esquisito, é esquisita? O jeito dele, é uma pessoa tão esquisita, não sei. Esse é o comentário que vem em direção da vida de um homem escolhido, de uma mulher escolhida. Essas perguntas, esse questionamento, né? essa cobrança, esse julgamento, e tudo isso faz parte da vida de um homem e de uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Não sei, mas fulano de tal é tão diferente, é diferente. Ele é tão diferente que até os irmãos, as irmãs de sangue, parece que não é igual a ele, não é igual a ela. As pessoas começam a te ver como alguém estranho e estranha. Isso é um sinal de que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha outro sinal aqui, marca aí, vai anotando. Eu estou falando bem rápido e eu coloquei até em cartaz que nós iríamos comentar aqui cinco sinais, mas se der tempo eu vou falar pelo menos de 7 a 8 para a gente conseguir identificar bem. Se pelo menos 3 estiver aí na sua vida, você pode entrar em oração, jejum e fazer o que eu vou te explicar aqui agora, depois de trazer os sinais. Faça o que eu vou te passar, que muito em breve Deus vai começar a te usar. Quarto sinal que prova que você é um homem e uma mulher escolhido e escolhida por Deus. Qual é o sinal, pastor?
você tem convicção de igualdade. Vou repetir. Convicção de igualdade. O que seria essa convicção de igualdade, pastor? A convicção de igualdade, ela está em cima de uma pilastra, em cima de uma coluna chamada humildade. A convicção de humildade é dentro do escolhido. Não é questão de que ele ou ela está se fazendo. Não, não é isso. Está dentro de você. Aquela certeza. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Eu não sou mais especial do que ninguém, mas eu também não sou menos especial do que ninguém. Dentro dele e dentro dela há uma convicção de igualdade. Não, eu sou uma alma igual todos são. Eu tenho, né? Eu sou dotado dos mesmos sentimentos que os demais seres humanos são. Eu não sou mais do que ninguém. Meu carro não me faz melhor, minha casa não me faz melhor, meus estudos, minha formação acadêmica, o dinheiro, minha profissão, nada me faz melhor que ninguém. A minha vida espiritual, meu ministério, minha comunhão com Deus, os dons que o Espírito Santo me emprestou, nada me faz melhor do que ninguém, mas também não me faz inferior. Essa convicção de igualdade está dentro do ser humano, do homem e da mulher que é escolhido e escolhida por Deus. O homem e a mulher que não é escolhido por Deus, dentro dele e dentro dela, repousa dois extremos. Um dos dois. Quais são? Ou a pessoa se acha acima da média, se acha melhor do que os outros, ou ele e ela vai se sentir tão inferiorizado que ele e ela vai ser o mais inferior. Ou é o mais acima, ou é o mais a menos. Nunca a pessoa tem um sentimento de igualdade. E esse sentimento de igualdade é uma característica, tá? É uma característica que está dentro de um homem e dentro de uma mulher que realmente é escolhido e escolhida por Deus. Você consegue compreender? Esse sentimento de igualdade. Não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu também. Eu não sou mais especial do que os demais, mas os demais também não é mais especial do que eu. Se todos nós somos iguais, se o sentimento, né, a convicção de igualdade está dentro de mim, então eu vou fazer por merecer e Deus vai me honrar. Se Deus usa Beltrano, fulano e ciclano, ele vai me usar também. Se Deus protege um e outro, isso e aquilo, ele vai me proteger também. Então, essa convicção de igualdade é uma característica que está dentro de um homem e de uma mulher que é escolhido. Agora, entenda o que eu vou dizer para você. Talvez os tópicos que eu estou falando aqui possa soar aos ouvidos de algumas pessoas como algo totalmente, como diz o ditado, fora da casinha. E até mesmo incompreensível o que eu estou falando. Mas um homem e uma mulher que é escolhido e escolhida, pode ter certeza, você está entendendo tudo que está sendo comentado aqui. Pode ter pessoas em nosso meio que não estão entendendo nada, mas os escolhidos estão entendendo. Os escolhidos estão compreendendo com muita clareza e tanta perfeição ao ponto que você já está se colocando dentro desses tópicos que eu estou falando, fazendo uma avaliação, e se fosse perguntar para você aqui agora em qual você se encaixa, eu citei aqui 4, perguntar para você em qual você se encaixa, tem pessoas aqui que já se encaixou em 2, outros se encaixaram em 3, em 4, em 1, e outros, quem sabe, não se encaixou em nenhum, mas você está compreendendo o que está sendo dito. E isso é uma prova de que você é um escolhido e uma escolhida por Deus. Olha aqui, ó. Deixa eu te falar aqui. Vamos lá. Vamos para o quinto. Vamos para o quinto. Eu prometi que falaria 5, deixa eu falar o quinto aqui. Qual que é o quinto, pastor? Gente, deixa eu te pedir. Vou tomar uma água aqui e pedir para você. Deixa o seu like aí. Vamos lá, você que não deixou, chegou depois. Deixa o seu like. Deixa o seu like e chame as pessoas dos grupos do WhatsApp, de todas as plataformas das redes sociais. Chama eles lá. Vamos lá. Quinto, esse aqui é forte, hein? Esse é forte. Quinto, o homem e a mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Olha que bênção, olha que maravilha. Vocês já estão escrevendo aí na linha do tempo, né? Alguns tópicos que se encaixam. Isso é lindo demais, hein? É sinal que a mente de Cristo está aí dentro da sua mente. Essa é a realidade. Quinto,
Todo homem escolhido e toda mulher escolhida tem sensibilidade espiritual. Como que funciona isso? Sensibilidade espiritual. E eu vou te explicar como que funciona a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual nada mais, nada menos é do que uma capacidade que você não pediu para Deus isso. Não. Você não fez campanha de jejum para isso, você não fez campanha de oração para isso, você não subiu o monte para receber isso, você não buscou a oração de alguém para isso acontecer. Não. Isso flui naturalmente dentro de você. De que maneira? Você chega em certos ambientes, você chega perto de pessoas, você chega perto de coisas ou algo semelhante, e essa sensibilidade espiritual que está dentro de você é capaz de identificar tanto a presença de Deus como a presença do diabo. O homem e a mulher escolhido por Deus, você tem sensibilidade de tal maneira que quando você entra dentro de uma casa carregada, de uma casa pesada, você já começa a abrir a boca, já começa a pesar os ombros, já começa a bater aquela sonolência, parece que a pressão caiu. Você sente o corpo que parece que começa a doer tudo. O que é isso? Sensibilidade espiritual para identificar que há demônios em um ambiente. Outra das vezes, você começa a conversar com uma pessoa que é de Deus e você vê que o olho dessa pessoa tem um brilho diferente, que o rosto dessa pessoa tem, sabe, uma auréola, um brilho, uma luz que é diferente dos demais. Isso é sensibilidade espiritual, a capacidade de ver o que os normais não veem, a capacidade de enxergar e até mesmo de sentir aquilo que os comuns não têm. Às vezes você entra, sabe, dentro de certos ambientes, você olha assim, você sente que parece que o negócio ficou abafado, parece que o ambiente ficou, sabe, carregado, e aí você já começa, sabe, aquele peso nos ombros, um mal-estar, parece que a tua pressão é alterada, o teu humor é alterado, bate um sono terrível em você, mesmo que você dormiu a noite inteira, parece que a tua pressão cai, vem aquela sonolência, aquele peso, aquela irritação, e dentro de você há somente uma voz dizendo, sai daqui logo, saia daqui logo, saia daqui logo, saia desse ambiente rápido. O que é isso? Sensibilidade espiritual. Outros sentem arrepios, você se aproxima, de repente vê aquele arrepio, e a pessoa consegue identificar. Tem uns que o arrepio sobe do pé para a cabeça, que quer dizer presença de demônios. Outro desce aquele arrepio parecendo uma água fresca, quando a pessoa toma um banho naquele calor escaldante, aquela água fresca em forma de arrepio. A presença de Deus. Então, o homem e a mulher escolhido por Deus têm essa sensibilidade de identificar a presença de Deus e a presença de demônios em ambientes, na vida de pessoas. Às vezes você, por exemplo, você entra dentro de um ônibus, né, lotado, o ônibus está lotado, um trem, um metrô, lotado de pessoas. Você entra e você sente assim, ó, aqui dentro tem uma presença maligna. E você não sabe, porque você olha para um lado, olha para o outro e está tudo normal. De repente, você vê que tem uma pessoa lá do outro lado, te encarando, te olhando com um olhar de morte, te encarando com um olhar de fúria, te encarando com aquele olhar de querer te pegar e te, como ditado, comer no palitinho, de tanta fúria. E você diz, mas por que essa pessoa está me olhando com raiva? O que é isso? Na realidade, é que você já entrou identificando o ambiente e Satanás sabe disso. Por isso que vem, sabe, esses sintomas, essas pressões, essas ameaças. Você consegue compreender? Outra das vezes, você está, né, dentro de um carro ali com a sua família, e vem aquela certeza, tem um acidente armado ali na frente. Você chega e diz, fulano, vamos orar, vamos fazer uma oração, vamos orar porque alguma coisa está para acontecer. E você entra em oração, ora, e quando pensa que não, o livramento acontece ali na frente. Outra das vezes, Deus fala contigo em sonho, o Senhor traz revelações em sonho, Deus fala contigo, Deus te dá um sonho aqui agora, quando é amanhã ou depois, no máximo alguns dias depois, tudo que você sonhou se materializa. O que é isso? Sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual é uma característica de um homem escolhido, de uma mulher escolhida. Sabe? Às vezes você está assim, você olha para os teus filhos,
vem aquele pressentimento ruim, aquela coisa assim, parece que teu filho vai tropeçar e cair, machucar, vai bater a cabeça em algum lugar, vem aquele pressentimento ruim, parece assim que você vê na tua frente uma pessoa toda ensanguentada, aquela... Só quem tem essa sensibilidade está me entendendo, quem não tem não vai me entender. Mas parece assim que você vê na tua frente claramente uma pessoa toda ensanguentada. Às vezes você olha assim, parece que você vê o teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, uma pessoa que você ama tanto, sabe, ensanguentado, no meio de ferragem de carro, de acidente, aquela coisa. Você diz, o sangue de Jesus tem poder. Repreenda todo o mal, meu Pai. Dai o livramento e paralisa essa fúria do mal. E às vezes você passa aquilo e se diz, meu Deus, parece que isso é coisa, deve ser coisa da minha cabeça. Só pode ser porque, eu não sei, será que é o diabo lutando comigo que eu estou com esses pensamentos? Na realidade não é. Isso é sensibilidade espiritual. É Deus permitindo você ter essa sensibilidade espiritual para que você automaticamente venha entender que Ele te escolheu. Os normais não têm isso. Os normais não carregam com eles isso. Isso é para homem e para mulher que são escolhidos por Deus. Sensibilidade espiritual. Eu vou fixar na tela aqui, deixa eu ver se a minha esposa escreveu, ou se algum moderador escreveu, eu vou colocar na tela. Deixa eu ver. Sensibilidade espiritual é o quinto que eu estou citando. Vamos lá, deixa eu ver. Acho que não colocaram, não. Sensibilidade, deixa eu ver aqui. Acho que eu vi alguém colocando aqui, hein? Ah, obrigado, Davi Fernandes, colocou, né? Deus abençoe, obrigado. Obrigado também a missionária Iraci, colocou também aqui. Todos os moderadores, minha esposa, obrigado a todos vocês, viu? Ficou bem para trás e eu não fixei na tela, eu quero fixar para que você venha, que você venha ter aí escrito, tira um print, depois você passa no caderno. Exatamente como a filha da promessa escreveu. Eu sonho e vejo uma imagem à minha frente que ninguém vê, como se fosse uma tela profética. É isso mesmo. Ninguém vê. Às vezes você está do lado do teu marido, do lado da esposa, do lado do filho, do lado da filha, do lado do pai e da mãe. Você está vendo, você está pressentindo. Eu estou falando aqui, está me arrepiando, porque isso aqui é forte demais. Isso é grande demais. Você está vendo, você está pressentindo a certeza dentro de você de que não é uma ilusão da sua cabeça. Mas os demais que estão perto de você não estão vendo, não estão sentindo, não estão enxergando e nada está acontecendo. O que é isso? Sensibilidade espiritual na vida de um homem e de uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Você entendeu? São esses 5. Eu vou citar mais 2. Posso citar mais 2 aqui para fortalecer aí a sua avaliação, a sua análise? Posso citar mais 2? Eu vou citar mais 2 que eu achei que será interessante, tá? Será interessante. Vamos lá? Posso citar mais 2? Anote aí, escreva aí se nós podemos ou não. Aí senão eu abro para pergunta e resposta. Pode ser? Vamos lá? Vamos para cima? Pode ser então? Então marca aí. Vou falar mais 2 que aí completa 7. No cartaz está, no banner está 5, mas eu vou falar mais 2, eu acredito que vai só agregar valores e não vai trazer nenhum malefício. Pelo contrário, vai te ajudar. E desses que eu estou citando, se pelo menos 3 se encaixar na sua vida, pode se preparar para o que eu vou falar aqui e coloque em prática, tá bom? Deixa o like em nome de Jesus e vamos para cima. Sexto sinal que prova que você é um homem escolhido e escolhida por Deus. Pode citar até 10. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha o que a missionária está dizendo aqui. Ó. Estou sentindo arrepios, olha aí, tá vendo? Isso é sensibilidade espiritual. Alguma coisa está acontecendo que o próprio Deus está manifestando a presença dele, a glória dele e a grandeza dele. Olha aqui, ó. Sexto, você sempre é esquecido ou esquecida. Pastor, eu não entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, né? Samuel disse, eu vim aqui na tua casa. Olha que bênção de Deus, hein? No quinto eu chorei e foi muito forte. Glória a Deus. Deus está operando, hein? Quando você vai observar na Bíblia, você vai ver que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé chama todos os seus filhos. E vai passando Eliabe, Abinadab, Samai, vai passando todos. Quando passaram todos, Deus não confirmou a Samuel que era um daqueles. Samuel olha para Jessé e disse,
passaram todos os mancebos aqui, todos os jovens passaram diante de mim? Aí a Bíblia diz que Jessé olhou e disse assim: agora lembrei. Tem um que está no campo, pastoreando as ovelhas malhadas. É Davi. Ele está no campo. Samuel disse: chama ele. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Ou seja, Deus tinha escolhido Davi, mas o próprio pai havia esquecido dele. Quando nós somos escolhidos por Deus, olha, escuta o que eu vou te falar. Quando nós somos escolhidos por Deus, muitas das vezes, desde a nossa infância, nós somos esquecidos. Às vezes as pessoas nos esquecem de incluir nos convites das festas familiares, nos esquece, né, de comunicar algo que era para ser comunicado, nos esquece de incluir, né, de nos incluir nos seus momentos de alegria, nos esquece, só lembram muitas das vezes de nós no momento da calamidade ou da tragédia. Só lembram muitas das vezes de nós quando precisa. Tem pessoas aqui, por exemplo, que você é esquecido e esquecida por tudo e todos. A maioria só lembram de você quando precisa. Um homem e uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus tem que aprender a andar e conviver com isso. O que, pastor? De ser lembrado somente na hora que alguém precisa. Quantas e quantas das vezes, se você for somar e olhar na sua vida, você vai perceber que as pessoas só lembram de você quando precisa de ti. Se não precisarem de ti, não te mandam mensagem, não se preocupa com a tua saúde, não pergunta se você está comendo bem, dormindo bem, se você está tudo em paz, se está firme na fé. Não. As pessoas só lembram de você quando precisam de ti. Se você é um homem, uma mulher, por exemplo, que tem um conselho de Deus para dar, que tem uma capacidade, que tem uma sabedoria, que tem uma direção, as pessoas nem lembram que você existe. Quando eles ou elas se veem em apuro, aí passa a mão no telefone e te liga. E aí, como que tá? Como que tá assumida? Como que tá assumido? Ficou rico agora? Sumiu? Não, estou aqui no lugar de sempre. Pois é, eu tenho que mandar mensagem para ti, não chega. Quando na verdade não mandou mensagem, coisa nenhuma. Você está esquecido e esquecida. Você foi lembrado porque Deus te escolheu e há uma capacidade em ti de desenrolar muitas coisas no mundo espiritual. Aí eles procuram, vêm com essa conversa e depois faz o quê? Escuta, eu estou ligando na verdade para te fazer uma pergunta. Me dá uma orientação aí. Eu faço isso ou faço aquilo? Porque a pessoa sabe que dentro de você há uma capacidade de desembolar aquilo que está enrolado no mundo espiritual. De fazer acontecer aquilo que muitas das vezes não está acontecendo. E o que é isso? Isso é um sinal de que Deus te escolheu. Quando um homem ou uma mulher é escolhido e escolhida por Deus, você tem que se adaptar a viver e compreender que vão te esquecer sempre. Essa é a grande realidade. Vão esquecer de você sempre. As pessoas, porque Deus jamais esquece os seus. Davi, sendo aquele que viveu essa experiência, ele escreveu dizendo o quê? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ela amamenta? Pode? Foi uma pergunta. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que ela amamenta? Ainda que isso venha acontecer, todavia, o Senhor jamais esquecerá de nós. Jamais o Senhor esquecerá de nós. Por que Davi fez essa pergunta? Pode uma mãe esquecer de um filho na qual ela amamenta? Aí ele disse, ainda que isso aconteça, todavia o Senhor não esquecerá. Por quê? Porque a mãe de Davi, o pai de Davi, esqueceram dele. Mas Deus não esqueceu. Então, todo escolhido tem que se adaptar a viver e compreender que muitos irão esquecer de você e só lembrarão de ti quando precisar de alguma coisa. Você consegue compreender? Vamos lá, deixa eu falar o sétimo aqui e já vou abrir para perguntas e respostas. Gente, like para cima, chame todo mundo, vamos lá. Deixa Deus te usar, deixa o seu like aí para nós alcançar mais pessoas com esse comentário tão importante de identificação espiritual. Sétimo, qual que é o sétimo? Todo escolhido, toda escolhida é odiado gratuitamente. Não entendi, pastor. Todo escolhido, toda escolhida
são odiados gratuitamente. Olha para cá, escuta isso daqui. Você não percebeu que tem pessoas que te odeiam gratuitamente sem você ter feito nada para ele ou para ela de ruim? Você já percebeu que tem gente que tem uma raiva, que tem uma fúria contra ti, sem você não ter feito absolutamente nada contra ele e nada contra ela? Pessoas que você não tomou nada emprestado e deixou de pagar, pessoas que você não intentou contra a vida dele e contra a vida dela, pessoa que você não fez nada de ruim para essa pessoa, mas ele e ela se voluntaria a te odiar. E isso, aonde isso acontece, pastor? Olha no seio da tua família. Tem parentes teus que não gostam de você, sem você nunca ter feito nada contra ele e contra ela. Tem gente da tua árvore genealógica que você nunca prejudicou ele, nunca prejudicou ela, nunca se envolveu em converseiro que venha realmente prejudicar essa pessoa, mas a pessoa decidiu ter raiva de ti gratuitamente. Você consegue compreender? No trabalho, mesma coisa. A tua intenção é chegar lá e trabalhar, ganhar o teu pão de cada dia, lutar, ser produtivo, mas tem lá pessoas que parece que foi plantada para te odiar gratuitamente. Pastor, aonde mais? Na vizinhança. Na vizinhança, você chegou, sabe? Chegou, tá ali cuidando da tua casa, cuidando da tua vida. Tem vizinho ou lá da esquerda, ou da direita, ou em frente, ou atrás, ou do quarteirão de trás, que te olha com aquele olhar mortal de raiva e de fúria, sem você nunca ter feito nada. Na escola, mesma coisa. Você está lá estudando, caprichando, se esforçando para tirar as tuas notas, porque você quer ser aprovado. De repente, lá você tem 12 matérias que você tem que, sabe, ir vencendo essas matérias. Mas lá no meio dos 12 professores, tem uma professora que decidiu não gostar de você. Ela decidiu te odiar. Ele decidiu te odiar. Quem sabe você é uma professora, tem ali um aluno que ele decidiu ser um estorvo, uma treva no teu caminho. E o que é isso, pastor? Todo homem e toda mulher que é escolhido por Deus, este homem e essa mulher vai automaticamente ser odiado gratuitamente. Alguém já viveu isso? Como a Ana Flávia está escrevendo? Já vivi isso. Você já viveu isso? Sabe, você olha assim e diz, mas por que essa pessoa tem raiva de mim se eu nunca fiz nada para ele? Nunca fiz nada para ela. Aí volta aquele assunto que eu acabei de dizer a respeito de você dentro do ônibus. Você tem a sensibilidade de pressentir que o mal está ali e de repente você percebe que tem alguém te olhando com olho de fúria, olho de ira. Você está lá no supermercado, de repente uma pessoa bate o olho em você, fecha a cara e você percebe que aqui em cima a sobrancelha da pessoa muda, a testa fica engrugida, como diz o ditado, né? E a pessoa fecha a cara, mesmo, fica com o semblante rígido para você. Mas você nunca nem viu essa pessoa. Mas você percebe o ódio contra ti ser estampada no rosto. Ser estampado no olhar dessa pessoa. Gente que te odeia gratuitamente. Você está no trânsito aqui dirigindo, você olha para o lado, tem alguém lá no outro carro te olhando com um olhar de morte. Com um olhar que se você se mexer dentro do carro, é capaz da pessoa descer de lá e vir tentar te agredir. Mas o que é isso? Deus te escolheu. Os naturais, as pessoas normais não veem isso. Mas o mundo espiritual, os demônios estão vendo. E é por isso que ele usa pessoas, muitas das vezes, para investir contra a nossa própria vida. Então, guarda essas características contigo. Se você chegou depois que nós começamos essa live, assista novamente, para que você venha anotar num papel e observar se esses sinais estão na sua vida. Aí você me pergunta, tá, pastor, mas por que destes sinais? E o que eu tenho que uma vez que eu me identifiquei, o que eu tenho que fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Estes sinais é uma forma de Deus falar com o ser humano que ele é diferenciado, que ela é diferenciada na face da terra. Esses sinais é um jeito de Deus falar que realmente ele tem uma obra grande na vida de uma pessoa.
Ele tem uma obra grande na vida de um homem e na vida de uma mulher. Muitas pessoas, por não receberem uma orientação como essa, por não serem instruídos, acham que ele e ela nasceu, né? Nasceu para sofrer, que Deus não tem promessa na vida dele, na vida dela. Pelo contrário, se isso está realmente acontecendo na sua vida, é um sinal que Deus te escolheu. E não um sinal que ele te abandonou, que ele te excluiu e que você nasceu para sofrer. Esses sinais que eu citei é sinal de que Deus te escolheu, de que você tem o diferencial do eterno na sua vida. Tá, pastor, e o que eu tenho que fazer para desenvolver essa chamada de Deus na minha vida? Já que Deus ele me escolheu, o que eu tenho que fazer para que ele venha me usar poderosamente na face da terra? Olha, primeira coisa, você precisa orar e jejuar. A oração e o jejum é um caminho de excelência que obrigatoriamente deve fazer parte da vida de um homem e de uma mulher que é escolhido por Deus. A oração e o jejum não é opcional. A oração e o jejum é obrigação, se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Ah, eu tenho a opção de jejuar ou não, orar ou não. Ah, então não vou nem orar nem jejuar. Não, isso é para os normais. Para os escolhidos não tem opção. Ou você jejua e ora, ou nada vai acontecer. A promessa de Deus que ele te escolheu, os sinais já caracterizam e identificam. Mas não basta só Deus ter te escolhido. Você tem que fazer a sua parte para que essa escolha venha se cumprir na sua vida. Então, primeiro ponto, oração e jejum. O que mais, pastor, para que eu possa ser essa bênção, esse homem, essa mulher que Deus escolheu e que Deus quer usar? É importante você tomar consciência da oração e do jejum, porque a oração, ela afasta da nossa vida um dos maiores sentimentos que pertencem ao diabo e que atrapalha a vida da pessoa. Que sentimento é esse? O medo. Todo ser humano que não ora é cheio de medo. Todo homem, toda mulher que não ora, o medo predomina na sua vida. Então, se você é um escolhido, dentro das características que foram citadas, você precisa orar para que o medo venha a ser enxotado da sua vida. E o jejum, pastor? Você precisa jejuar porque o jejum gera ousadia no mundo espiritual. Quanto mais eu jejuo, mais ousado eu me torno. Quanto mais eu jejuo, mais ousado diante do mundo tenebroso eu me torno. Então, a oração e o jejum é para quê? Para vencer o medo e para vencer automaticamente a covardia. Então, quando eu venço o medo e a covardia, eu sou possuidor de coragem e possuidor de ousadia, e ninguém me segura. Essas características estavam na vida de Davi, por isso que ele venceu Golias. Davi não estava com medo, e Davi, ainda além disso, ele estava cheio de coragem e cheio de ousadia. O que mais, pastor? Obrigado a todos que estão aqui conosco pela primeira vez. O Eterno abençoe em tudo, viu? Oração e jejum. O que mais que você precisa? Você precisa, isso aqui é muito importante, você precisa de vigilância. Vigilância. Mas da onde vem essa vigilância? Essa vigilância, ela é gerada pela disciplina do equilíbrio. De que maneira? Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais dentro de você é desenvolvido uma disciplina, um equilíbrio. E esse equilíbrio nos empurra para a vigilância. E aí, o que é a vigilância? Você passa a vigiar o que você fala, a vigiar o que você responde, a vigiar aonde você vai, a vigiar com quem você vai andar, a vigiar com quem você vai se relacionar, a vigiar todas as ações que diz respeito à sua vida. A vigilância é um ingrediente indispensável na vida de um homem e de uma mulher que é escolhido e escolhida por Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui não sou eu que estou falando para você aqui agora, tentando te trazer uma mensagem, um ensinamento de disciplina, um ensinamento de simplesmente de você, sabe, um dogma, não é isso. Mas escuta o que eu vou te falar. Um homem escolhido, uma mulher escolhida, até no se vestir, essa pessoa, ela é cobrada
pela consciência e pelo próprio Deus. Esse homem e essa mulher, até na maneira de se vestir, essa pessoa é cobrada pelo Espírito de Deus. Uma coisa é os normais podem estar de Bíblia na mão, que eles fazem coisas que muitas das vezes você vai olhar e vai dizer, eu não tenho coragem de fazer isso, porque você não é normal. Mas os escolhidos, eles têm dentro dele uma cobrança da própria consciência e uma cobrança de peso de responsabilidade, que até a maneira de se vestir, a pessoa ela trata com disciplina. Ela leva isso com muita disciplina. E isso faz parte da vigilância. Quando você ora, quando você jejua, quando você vigia, você já deu 3 grandes passos para essa escolha de Deus se materializar na sua vida. Deixa eu te falar mais 2 coisinhas importantes que fazem parte dos escolhidos. Oração, jejum, vigilância. 4º detalhe importantíssimo, que fazem parte da vida dos escolhidos. O que seria, pastor? Santificação. Um homem escolhido, uma mulher escolhida, ela é conduzido ao caminho da santificação. Não é o caminho de ser santinho, não tem nada a ver com isso. É o caminho da santificação. O que seria a santificação? Você olha e você começa a ver que tem coisas que você não é proibido de fazer, mas você não faz porque dentro de você percebe que vai quebrar o vínculo de santificação. Tem coisas que você vê que a maioria, né, dos evangélicos faz, dos cristãos fazem, ou algo semelhante. A maioria dos católicos, ou de quem quer que seja, qualquer segmento religioso, fazem. Mas você não tem coragem de fazer. Por quê? Porque dentro de você uma voz diz, se eu fizer, eu vou perder a santificação. Se eu fizer, Deus vai ficar triste comigo. Se eu fizer, o Espírito Santo não vai ficar alegre. Se eu fizer, eu acho que Jesus não vai gostar. Não é ninguém que está mandando. É a voz da santificação que fala dentro de você. E isso que eu estou falando, para muitos aqui, parece loucura. Para muitos que estão aqui, o que eu estou dizendo, como ditado, você está boiando, você não está entendendo nada. Por quê? Porque essa conversa aqui é conversa para escolhido, para escolhida. Os escolhidos estão entendendo, sabe? Você olha, às vezes te chamam, né, para você ir em certos lugares, e você diz assim, não quero. Não, mas por quê? Só porque você é da igreja, porque você é evangélico, porque você é de tal religião? Não, é porque eu não quero. Às vezes as pessoas irão te tratar até mesmo como alguém antissocial, como alguém que depois que veio para o evangelho se transformou numa pessoa fechada, uma pessoa que parece que não se diverte mais, mas não tem nada disso. A sua diversão é outra. A sua maneira de se alegrar é com outras coisas. A sua maneira de se sentir completa e completa é com outros comportamentos, em outras áreas. E muitos não vão te entender. Por quê? Porque isso é a santificação. Às vezes alguém diz, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você olha, diz, meu Deus do céu, mas eu sei que não é pecado, mas eu não quero. E isso é a santificação. Você está conseguindo entender? 5º, deixa eu te falar mais um aqui, e eu já vou fazer uma oração e abrir para perguntas e respostas. O 5º detalhe muito importante, que você precisa desenvolver, para que Deus venha te usar, para que Deus venha fazer coisas grandes na sua vida, para que o Senhor venha operar sinais e maravilhas. 5º ponto, se coloque na brecha. Não entendi, pastor, é isso mesmo, se coloque na brecha. O que é se colocar na brecha? É você estar ligado, escute isso, ligado 24 horas por dia na voz de Deus. Como assim? O que é se colocar na brecha? Um exemplo eu vou te citar. Você vai para um ponto de ônibus. Lá no ponto de ônibus encosta em você uma senhora, um senhor, um jovem, uma moça, um rapaz, alguém. E alguém puxa um assunto contigo. Nossa, esse ônibus está demorando de chegar, hein? Meu Deus, faz muito tempo que você está aqui? A pessoa perguntando para você. Ali, se você está na brecha, a oportunidade não vai ser perdida. Se você não está na brecha, então a pessoa vai falar isso e você vai puxar para assunto que não tem nada a ver com nada. Nossa, esse ônibus está demorando tanto. Faz tempo que você está aqui? Não, não faz muito tempo não. Tem uns 5, 10 minutinhos que eu estou aqui. Mas
Quem sabe o ônibus não está demorando. Quem sabe é livramento de Deus para nós. Quem sabe é Deus nos livrando de um acidente. Você acredita em livramento de Deus? Você acredita no evangelho de Jesus? E ali a pessoa vai entrando. Vai entrando. Quando pensa que não, ele ou ela evangelizou a pessoa que apenas perguntou se o ônibus estava atrasado. Mas por que isso aconteceu? Porque é um homem e uma mulher que está na brecha. Lá no trabalho, o patrão está todo nervoso, todo irritado, todo agitado, e de repente começa a falar e dizer assim, calma, patrão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos colocar na mão de Jesus, e a pessoa começa... Ele e ela, Deus dá estratégia para o homem e para a mulher que está na brecha. Deus dá estratégia para o homem e para a mulher que se coloca na brecha. O grande problema dentro desse detalhe de ser escolhido é que tem escolhidas, né, que não se coloca na brecha. Fica naquela, mas e se eu falar? Será que a pessoa vai gostar ou não vai gostar? Meu amigo, minha amiga, não tem essa de gostar e de não gostar. Faça a tua parte, se coloque na brecha e o resto é com Deus. Pastor Eliseu esteve, né, juntamente com a menina Fátima e com a sua mãe, ali entregando, né, roupas, calçados. Essa imagem me fez chorar, porque eu vi quando essa criança recebeu o par de tênis, a euforia dessa criança. Vai vendo, ela está olhando, né? A mãe recebendo ali as capulanas, a camiseta, recebendo o par de sandálias, né? E tudo normal. Mas quando o presente dela é apresentado, você percebe que essa criança, mesmo estando em um estado de deficiência, há um movimento de alegria. Olha ela olhando para o vestido, né? Vai vendo olhando para o vestido. Olha lá. Uma euforia já começa a tomar conta. E aí, quando o pastor tira da sacola o par de tênis, aí ela já não se conteve mais de tanta alegria. E são imagens assim que, como de ditado, que salva o nosso dia. São imagens assim que nos traz a certeza de que nós estamos no caminho certo. Olha isso. Olha a alegria. Olha a alegria dessa criança, sabe? Olha isso, sabe? É uma coisa assim que nos falta palavra para bendizer e louvar o Criador diante... Olha isso, sabe? Então, assim, pastor Leonardo, olhando uma imagem dessa, é uma coisa assim impactante, né? Olha, pastor, não tem como dizer, não tem como decifrar o sentimento que toma posse do nosso coração diante do sorriso, das imagens do sorriso dessa criança que nós sabemos que, dentro da pouca idade que tem até agora, já sofreu demais, já sofreu por debilidades, deficiência física, falta de alimento específico para desenvolver. Então, assim, esses presentes, nós vemos que para a realidade dessa criança é uma esperança de que nem tudo está perdido, é uma esperança para essa mãe de que, em que pese todos os problemas que ela já enfrentou, da dificuldade da escassez, da fome, a falta de recursos para providenciar uma assistência médica para essa criança que é portador de necessidades especiais, isso é um fio de esperança para essa família. É, na verdade, pastor, vamos dizer de forma clara, é a manifestação da graça do próprio Deus em favor dessa família. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pelo trabalho que nós estamos fazendo, todos aqueles que têm acompanhado, que têm contribuído, que têm ajudado. Olha, no nome de Jesus eu digo a você, não tem valor essa obra, essa atitude, essa prática que nós estamos fazendo. Isso aí, o dinheiro, não existe dinheiro na terra que pague essa ação, porque, olha isso, pastor, olha a alegria dessa criança, meu Deus do céu. O que dizer diante disso, pastor Antônio César? São imagens extraordinárias, pastor Leonardo, pastor Claudei, todos aqui que acompanham, ver a alegria desta criança recebendo esse tênis, né? Foi se alegrando cada objeto que o pastor ele foi apresentando, foi se alegrando, mas quando viu esse tênis, balançou as pernas e ficou muito feliz. E olha só que reação tão linda. Isso, pastor Leonardo, pastor Claudinei, é que nos impulsiona a continuar vivendo uma vida de fé, de confiança, que a gente sabe que são valores que preenchem e traz realmente
o equilíbrio da realidade da vida, porque são bases que nos estrutura para continuar caminhando e entendendo. É isso que Deus quer, que a gente seja ajudador do nosso próximo, sejamos importantes para o nosso próximo de alguma maneira. E eu também só tenho que agradecer a todos que nos acompanham, que têm ajudado, muitos já há muito tempo, sempre, todos os meses, envia a sua contribuição, a sua ajuda voluntária, que o Senhor recompense grandemente. E essas imagens são o retorno de uma resposta que aquilo que você está fazendo para essa obra de missão, pode ter certeza, Deus está se agradando, porque a felicidade desta criança não tem valor, né, pastor Leonardo? Não tem preço, pastor Cronei. É algo glorioso que falta até palavras para a gente expressar. Glória a Exatamente. Deus. A gente olha para uma imagem como essa, e aí nós chegamos à conclusão de algo, o quê? Que muitas das vezes uma criança dessa diz, não, ela tem problema nas pernas, não ouve, né, não fala, um exemplo, então não precisa dar um calçado. Mas uma criança como essa já sabe o valor de um calçado, né? Já sabe a diferença de um sapatinho, de um tênisinho. Uma criança como essa já sabe o valor de alguém chegar e entregar para ela e dizer, ó, tô te dando de presente, lembrei de você quando eu estava lá na loja. Uma criancinha assim já sabe? Então, assim, são coisas tão pequenas para você fazer um ser humano feliz, coisas tão, vamos dizer, insignificantes, que a gente pode ressuscitar o sorriso de uma criança que nunca sorriu. Uma criança que olhava para a direita, para a esquerda, para todos os lados, e só via a miséria, a destruição, a fome, o desespero, e agora sendo contemplada, né, o sorriso dessa criança. Agora imagine, uma criança dessa sorrindo, imagine a alegria da mãe, né? Porque a mãe ela vai se alegrar umas 300 vezes a mais por ver a criança feliz, sabe? E aconteceu um episódio que eu quero, inclusive, colocar aqui a imagem, né, para que todos venham saber o que aconteceu, porque nós esperávamos que hoje fosse entregue a casa para a menina Fátima e para sua mãe. Mas aconteceu um episódio que eu quero colocar o pastor Eliseu para comentar, né? E nós vamos comentar logo na sequência, mas você precisa ouvir com atenção isso daqui. Igreja extraordinária, pastor Claudinei, Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente. Fernando bem? Antônia Machemba. Então, estamos aqui com a mãe Antônia Machemba, a mãe da menina Fátima, que nós estamos aqui conversando com ela. Ela foi dada essa casa aqui com o governo, né? O governo construiu essa casa que tem 2 quartos, tem energia e colocaram lá algumas coisas e o governo vinha ajudando aqui com algumas coisas. Dando uma pausa aqui para você que está em casa entender, o áudio saiu um tanto quanto baixo, né? Essa casa que está aí não é a casa que nós construímos. Essa casa foi construída, tá? Quando nós iniciamos o trabalho da construção lá no terreno que nós compramos, né? A gente não sabe de que maneira, mas a informação chegou às autoridades do país de Moçambique, né? Da região de Inhamatanda, da capital da província, que é Sofala, né? Sofala é a província e Beira é a capital. E automaticamente eles souberam que nós estávamos construindo essa casa, se adiantaram e construíram e entregaram a casa para essa mãe ontem. Ontem, né? Eles entregaram essa casa para a mãe. Essa casa com a mesma pintura da cor que nós pintamos, já não vamos mostrar a casa que era para ela. Com a casa com a mesma pintura que nós usamos para pintar a casa dessa mãe, que é a cor cinza e branco, tudo igual. Só com 1 quarto a mais, né? E com alguns móveis também, como nós compramos e colocou aí dentro. O governo, né, um dia antes, doou essa casa para ela. O pastor Eliseu foi lá procurar aquele barraco. O barraco já não existe mais, porque ontem mesmo foi derrubado tudo aquilo, o terreno está limpo, sem nada, e ela foi colocada aí pelo governo nesta casa. Eu vejo essa atitude, né, com um olhar da seguinte forma, pastor Antônio César, pastor Leonardo, eu vejo da seguinte forma: nós preparamos uma casa, cama, tudo que essa mãe, que essa criança precisava, né? E o governo se adiantou. Eu vejo esse adiantamento do governo
não com os maus olhos, mas eu vejo que o trabalho que nós estamos fazendo despertou o olhar do governo para essa família, pastor Leonardo. Exatamente, pastor. Aqui nós podemos dizer, diante dessas evidências, que nós alcançamos o dobro da finalidade e do objetivo que a gente tinha, porque a verdade é uma só, no final das contas, nós vamos ter condições de beneficiar não uma só família, mas 2 famílias serão beneficiadas. A primeira, que é a menina Fátima, por conta da influência exercida, né, em relação ao trabalho exercido pelo Ministério Milagres Extraordinários. Nós cremos, sinceramente, que se não fosse o trabalho que foi feito e ainda está sendo feito nos últimos dias, as últimas semanas e meses, essa obra, talvez, quem sabe, não teria sido entregue em benefício dessa família, né? Então, na primeira hipótese, né, em relação à menina Fátima, o Ministério Milagres Extraordinários influenciou na realização dessa obra, né, de forma indireta, e agora Deus nos abriu, pastores, e eu agradeço demais a Deus por isso, eu fico muito grato, porque Deus nos abriu a oportunidade de agora nós procurarmos uma segunda família que tenha tantas necessidades de igual maneira, né, ou pelo menos semelhante, para que a gente possa destinar aquela casa que nós tanto nos empenhamos para poder construir, para poder edificar. Ou seja, é como diz aquela palavra, a bênção da segunda casa acabou sendo maior do que a da primeira, pastores. Exatamente, não cortando a fala do pastor Antônio César, mas assim, ó, ela agora está morando nessa casa do governo, né, que foi levantado de uma forma rápida e até a entrega foi meio que programada, né, um dia antes de nós fazermos a entrega para essa mãe, juntamente com a criança, né, e automaticamente eu vi pergunta de vocês aqui na linha do tempo, né, por que não antes, ou por que isso, por que aquilo, eu vejo assim, o não antes, porque não havia, quem sabe, nada que mexesse, né, lá com as estruturas, né, no tocante ao partido político, à autoridade governamental da região, aos chefes de quarteirões, né, que são os vereadores e aquela coisa toda. Então, assim, eu vejo com bons olhos porque, né, eles viram e estão vendo que tem um ministério aqui do Brasil que está investindo e trabalhando automaticamente em prol daquelas pessoas sofridas na região de Inhamatanda, pastor Antônio César. Olha, pastor Claudinei, eu concordo plenamente com o pastor, nisso que o pastor acaba de dizer, porque nós vemos que a própria autoridade, né, os chefes de setores aí, observaram que realmente é um trabalho bom. E olha, e também nós vamos fazer também, vamos ajudar. E o objetivo era ajudar a menina, né, Fátima, essa viúva. E olha, eles vieram de bom coração, ajudaram. E tem mais uma família, como mencionou o pastor Leonardo, que também pode estar aí sendo abençoada pela casa que o pastor Claudinei já vai mostrar. Eu acredito que todos estão ansiosos, pastor Claudinei, para ver como que ficou. Então, eu acredito que todos entenderam, essa casa, ela não é a casa que foi construída. Porque os irmãos podem estar pensando, mas a ajuda que eu dei, e a casa onde que está onde, né? Mas eu acredito que já vai se esclarecer. Os irmãos entenderam que né, as autoridades anteciparam e fizeram essa casa e já entregaram a menina Fátima. E a casa que todos aqui ajudaram para fazer, pastor Leonardo, tá pronta, né, tá pintada, inclusive da mesma cor, mas e agora? Deus há de prover uma pessoa que esteja precisando também e vai ser abençoada e vai ser uma alegria muito grande, da mesma maneira, não é verdade? Amém. Então, pastor Leonardo, pastor César, pastor Leonardo, essas mulheres moderadoras são terríveis, né? Elas não brincam em serviço, não, né? O pastor, a irmã Neuza trouxe um comentário aqui que ela traduziu tudo em relação àquilo que nós poderíamos falar. A irmã Neuza, que ela foi extremamente precisa. Nós também acreditamos que isso seja real, mas nós nos alegramos pelo resultado final, porque o que realmente importa é a consequência prática de tudo isso. Nós sabemos que o Evangelho,
ele é o evangelho que produz a vida espiritual necessária para as pessoas, mas nós também sabemos que Jesus não dispensava a multidão com fome, né? E Deus tem nos dado graça para avançar com os trabalhos e digamos que essa situação de agora, que nós também fomos surpreendidos de certa maneira, ela veio como forma de resultado dobrado em relação ao que nós pretendíamos, porque agora nós vamos beneficiar uma segunda família que também esteja em condição de extrema necessidade. No final das contas, a menina Fátima está assistida, essa outra família também será assistida. Então isso comprova, pastores, pastor Antônio, pastor Claudinei, a importância e a lisura do trabalho que nós estamos fazendo. Essa é a maior, as imagens comprovam tudo, mais do que 1000 palavras, mas esse acontecimento vem para reforçar a lisura do trabalho que nós fazemos, a importância de todas as ações humanitárias que nós estamos fazendo. Por isso é importante as pessoas estarem conosco, vestindo a camisa, porque uma coisa nós precisamos concordar, é que independente de qualquer pretensão política que qualquer pessoa venha a ter por aí, a verdade é que nós estamos alcançando a finalidade de assistirmos o próximo, de levarmos o alimento, de levarmos a assistência médica, levarmos a casa que foi construída e será destinada para alguma família. Então, isso é maravilhoso demais, é a graça de Deus, pastores. Exato. Tem duas participações aqui interessantes. A Cibele está dizendo, e onde foi feita essa casa, pastor? Na mesma localidade onde estávamos fazendo, que, digamos, seria no nosso terreno, né? E aí já vem a Maria Amélia e diz, o pastor Eliseu ia lá sempre e não viu a construção da casa. Na verdade, essa casa foi construída em um terreno do governo, tá? O governo que é dono desse terreno, né, construiu essa casa, né? Eu não sei, nas imagens, o pastor Eliseu também não comentou se tem outras casas construídas, mas essa foi construída em um espaço de terreno do governo, que não é lá naquela região onde ela estava morando, naquele barraquinho de palhas, né? Então, o governo construiu essa casa para ela, o pastor Eliseu conseguiu encontrar porque foi lá, né, levar as roupas e tudo mais, e já não tinha mais aquela casa, estava só o lugar e tudo foi derrubado. E aí ele perguntou para algumas pessoas ali e comentaram que o governo havia relocado ela para uma casa própria, num terreno que é do Estado, e ela estaria lá. O pastor Eliseu foi, localizou, perguntou, e aí, pastor, o que eu faço? Ele me entrega as roupas, que foi comprado exclusivamente para elas, pergunta se está tudo bem, se tem comida, se tem tudo que precisa, e nós estamos aqui para continuar dando a ajuda que for preciso, mas o governo tomou frente diante da questão e a casa foi entregue. Então, nós estamos com a casa própria, né, que era para ela, agora montada, né, claro, como vocês sabem, faltando alguns pequenos detalhes que nós iríamos ajustar até com o passar dos dias depois que ela estivesse dentro da casa, mas sendo assim, vamos, né, terminar algumas coisas que faltam para entregar para a próxima família, que Deus vai preparar, quem sabe, de uma vovó que tem os seus netinhos aí passando dificuldade, uma viúva que tem os seus filhos, né, em situação de fome, uma família que tem alguém deficiente ou algo semelhante. Então, a casa está preparada. Eu vou mostrar para você aqui a imagem, o pastor Eliseu está mostrando. Claudinei, pode falar. Só gostaria de pôr aqui, com a sua permissão, olha que comentário tão interessante, eu achei muito interessante. Aqui, ó. Meu Deus, que coisa linda, que Deus abençoe cada vez mais vocês, pastores. Obrigado por tanta transparência no trabalho feito. Louvado seja Deus. Desculpa, mas eu não poderia deixar de colocar esse comentário. Perfeito. Mediante a esses desencontros que houve, para as pessoas verem que a transparência está aí, né? Pastor Eliseu ia lá, mas não imaginava que uma casa talvez visse construído que seria designada a menina Fátima, né? Porque até a altura o terreno é do Estado, então ele ia no local onde elas estavam, inclusive derrubaram tudo, né, onde era a casa de sapé, aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, o objetivo foi cumprido. É somente frisar esse comentário, que Deus abençoe a Elisângela Oliveira e todos que realmente confiam nesse trabalho, pastor Leonardo, como um trabalho realmente com transparência, sério, com o objetivo de ajudar mais famílias. E com certeza essa casa vai ir para uma família
que também está precisando muito. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, Pode falar. inclusive, antes do senhor colocar essas novas imagens, da sequência no vídeo, né, aqui que está sendo mostrado, eu vejo nos comentários uma preocupação muito legítima das pessoas que nos acompanharam, muitas delas contribuíram para a concretização, para a construção dessa casa, dessa obra que nós assumimos essa responsabilidade. E uma coisa é necessário deixar claro, primeiro, nós vamos continuar, sem dúvida alguma, com toda a fé, com toda a potência nos trabalhos que nós estamos realizando, né? Nós temos trabalhos aí em Amatanda, nós temos na região do Siluva, onde existem mais de 1000 crianças que também carecem das ajudas, dos trabalhos sociais que nós fazemos, mas em hipótese alguma nós não vamos deixar nenhuma dessas famílias para trás. Então eu digo o seguinte, pode acalmar o coração, todos os que estão aí preocupados, porque surge aquela dúvida, mas será que eles depois não vão tomar essa casa dela? Será que não vão deixar em uma situação lamentável e tal? Nós não vamos deixar essas pessoas para trás, nós seguramos nas mãos de todos e cremos que ninguém vai soltar, as ajudas continuam, os trabalhos, as assistências. Eu tenho certeza que, de acordo com a liberalidade da parte de Deus e das pessoas que nos acompanham, nós vamos ter condição de continuar providenciando alimento, beneficiar outras pessoas também que carecem da ajuda que é proposta pelo Ministério Milagres Extraordinários, e assim nós vamos seguir e Deus vai nos abençoar. Com toda certeza, eu não tenho dúvidas disso, né? Eu estou vendo o comentário das irmãs, eu quero glorificar Deus pela vida de vocês. Vocês podem, como o doutor Leonardo mesmo disse, né? São legítimas as escritas de todos vocês, né? A gente sabe muitas das vezes como é a situação, e surgiu esse caso aí, né? Como o doutor mesmo acabou de falar, o pastor Leonardo, nós vamos continuar dando assistência. Eu vi que a Neuza escreveu aí, mais algumas pessoas também, nós vamos procurar um jeito de levar essa criança até um médico particular para fazer um check-up geral, porque talvez trabalhando essa criança com fisioterapia, trabalhando com um fonoaudiólogo ou alguém semelhante, essa menina pode começar a falar, ela pode começar a andar, né? Porque a gente percebe que ela tem movimentos, né? Ela tem movimentos. Tem criança que não tinha problema nenhum e começou a andar depois dos 5 anos de idade, né? Então, não é descartado, né? Você vê que ela está mexendo as pernas, né? Você vê que ela mexe normalmente as pernas, né? Mexe os braços, né? Mexe o pescoço. É uma criança que não é paraplégica, né? Ela é uma criança que se movimenta. Você vê o movimento das pernas, tudo. Talvez, muitas das vezes, é falta de alguma vitamina. Então, vamos levar ela para fazer os exames, né? Quanto à questão de energia, de água, nós não temos ainda precisão das informações. Olha, a mãe recebendo as capulanas, que seria usado, né, na inauguração e na entrega da casa. A camisa também ela recebendo, uma camisa bonita, né? E aí vem o presente da criança, que é a sandália, né, que foi para a mãe também, o vestido e o sapatinho da criança. Porém, nós estamos com a nossa casa lá, né, no pátio, no terreno que nós compramos, e nós vamos mostrar para você ver aqui agora, né, que o sinal ficou uma benção, né? Muita chuva. Hoje foi o primeiro dia de sol lá, então agora que a tinta está começando a secar, porque devido às chuvas a tinta também escorreu, vamos dar mais uma mão de tinta para ficar bem pintadinha mesmo, e aí agora aguardar a família que Deus vai encaminhar para a gente cuidar, né? Mas dá uma olhada nisso daqui. Milagres Extraordinários, pastor Claudinei. Deus abençoe o senhor. Hoje, sábado, estamos aqui nem para mais um dia onde que nós estaremos hoje nos organizando e preparando aqui para podermos fazer a entrega da casa. Tanto também o almoço com as nossas crianças, dia 22 de novembro. Estamos aqui organizando aqui por parte de dentro, assim como pode ver. Estamos aguardando aqui, né, o carpinteiro chegar para colocar essas peças aqui na janela para pormos essas cortinas. São 3 cortinas, assim como pode ver, né? E aqui dentro conseguimos aqui colocar estantes do lado, mesa, cadeira, e por parte da cama aqui já está organizado mesmo.
Daqui a pouco vamos pegar cabeceiras aí, né? Aquilo que fica aqui, 2 cobertores, uma manta, 2, aqui ó, um lençol, mais um outro que está aqui. Então daqui a pouco pegar a cabeceira para colocar aqui. Assim como pode ver, já está tudo organizado aqui, né? E Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças. Bom, aí está as primeiras imagens, né? Ficou assim, uma casinha simples, mas você que acompanhou todo o processo sabe que ficou simples, mais aconchegante, né? Com energia elétrica, uma casa que nós estamos aí com banheiro do ladinho ali, né? Como vocês viram, a fossa sendo perfurada, o poço está do ladinho ali também, com um acesso fácil. Eu vou colocar outra imagem para vocês verem como que ficou localizada essa casa dentro do terreno. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor. Então, ó, dando uma pausa aqui, você está vendo, a casa está lá nos fundos, né? Aqueles tijolos que estão lá entre a casa e o carro é que vai ser usado para levantar o banheiro, mais ou menos no lugar que está aquele carro. Ao lado esquerdo aqui, pelo menos meu, né? Eu acredito que de vocês também. Lá nos fundos você vê um poço, né? Numa parte elevada, cercada de muro, né? O poço, então, é a distância que ela teria e que a família que vai morar nessa casa terá, né, do poço para tirar água e o banheiro do outro lado. E trazendo mais para o lado aqui do pastor Antônio César ali já está o salão da igreja, né, a nave da nossa base, né? Então foi servida as refeições, a casa está pronta, né? E nós só temos que agradecer a todos vocês, porque vocês realmente são diferencial em nossas vidas. Sem vocês, eu, pastor Leonardo, pastor Antônio César, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada, porque não tem como. É um trabalho, é um desafio grande, né? Imagina, hoje foi servida a refeição, hoje, né, foi servido as roupas, hoje foi servida as latas de leite para as mães com crianças recém-nascidas, hoje seria a entrega da casa que já está pronta e mobiliada, digamos assim. Então, é um trabalho, é um preço alto, não é algo tão barato e tão simples, mas com a ajuda de todos, Deus tem multiplicado e a gente só tem que agradecer. Dá uma olhada nessa imagem, o pastor Antônio César já vai comentar também. Ministério Milagres Extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, sábado, dia 22 de novembro de 2025. Estamos aí com refrigerantes, latas de leite e estamos aqui com a comida. Né? Deus é fiel e Deus é tão maravilhoso. Estamos aqui com as nossas crianças para poder servir o almoço. Quem quer comer? É lindo demais essas crianças, né? Então a gente está vendo aí, né? Tem pessoas dizendo, pastor, mas por que ela fez isso, que ela fez essa desfeita? Não era uma desfeita, não, né? Ela não desfez do trabalho, não desfez da casa, ela recebeu de bom grado as roupas que foi dado, ela estava pronta e muito eufórica para vir morar na casa ali da igreja, até mesmo para estar perto, né, de um culto ou algo semelhante. A criança está envolvida com outras crianças, mas é o caso, né? O governo fez isso e não tem como a gente também bater de frente, ao pastor Leonardo. Exatamente, pastor. É uma questão que nós precisamos, assim, no final das contas, vermos com bons olhos, independente de eventuais riscos ou desdobramentos futuros, porque nós temos a certeza de que o trabalho que nós fazemos, ele influenciou de forma positiva, né? Ele fez com que alguns integrantes, uma máquina se movimentasse para olhar para as necessidades dessas pessoas. Então, independente de qualquer coisa, nós olhamos dessa maneira e vemos que serviu de alguma maneira para poder beneficiar não só a menina Fátima, mas o desejo do nosso coração é que o governo olhe também para a necessidade de muitos que estão ali, gente, porque são muitas famílias, são muitas, mas muitas mesmo, né? E agora abriu essa chance, essa oportunidade para que a gente possa beneficiar uma segunda família que também tenha necessidades, né? E Deus vai nos direcionar para quem será essa família, mas existem muitas outras. Então, a verdade é uma só. O trabalho não para,
a seriedade, a importância, a relevância está devidamente comprovada pelas imagens, pelas ações sociais que estão sendo vertidas em benefício dessas pessoas. E tudo isso, pastores, só foi possível por conta, primeiro, da graça de Deus e de todos aqueles que têm nos ajudado. Então, é importante você que está nos acompanhando, que você se conscientize da importância dessa obra, que você esteja sempre participando, porque as imagens primeiras que foram colocadas da menina Fátima se alegrando com aqueles 2 sapatinhos que recebeu de presente, as perninhas mexendo, é algo que me fez emocionar demais. As imagens aqui da casa que nós chegamos aqui na parte final da conclusão, eu vi muitos comentários das irmãs aqui, dos irmãos, ficou muito bonitinha, tudo feito com muito carinho, de todo o coração. Nós cremos que uma família vai receber e a bênção de Deus vai alcançar um número maior de pessoas do que aquilo que a gente programava inicialmente. Então, eu particularmente vejo assim, a Bíblia Sagrada diz que os planos são nossos, mas os propósitos do Senhor, eles são mais abrangentes e são eles que verdadeiramente se materializam. Então nós estamos aí, vamos continuar, não vamos parar. Deus nos deu essa missão, nos deu a graça para que nós possamos avançar e com a ajuda de todos aqueles que estiverem conosco, nós vamos ter a condição de fazer obras semelhantes e até maiores do que essas, porque Deus tocará o coração de pessoas para ajudar vidas e salvar pessoas como essas que nós estamos acompanhando, pastores. Como falamos, né, estamos aí com todos esses desafios pela frente, foi muita despesa, e eu peço a você que ainda não nos ajudou esse mês, que tire um print aí do CNPJ, do WhatsApp, que são Pix para você estar ajudando, apoiando esse trabalho. Nós já temos uma refeição agora para fazer também lá na região da Zona Leste e no Siluvo, que é outra comunidade enorme. O pastor comentou que foi lá no Siluvo, próxima refeição vai beirar as 1000 crianças, porque está correndo um comentário em toda a região que nós estamos fazendo um trabalho lá. Então, assim, a tendência é só aumentar, né? E a cada dia que passa é crescer. E, mais uma vez, eu mostro para você o trabalho, né, que está a ajuda e o empenho, um pouquinho de cada um de nós que aqui estamos. Ter milagres extraordinários, pastor Claudinei. Deus abençoe o senhor e a todos aí abundantemente, em nome de Jesus. Olha aí, estamos aqui hoje, dia 22 de novembro de 2025. Vem comigo, querendo aqui mostrar a casa, assim como vocês podem ver. Estamos aqui dentro, já vamos entrar dentro de casa. Assim como vocês podem ver, a casa já está composta mesmo. Aqui as cortinas, porta, né? E aqui dentro já vem pintado. E aqui também tem cortina por parte de quarto. E aqui a cama já está bem organizada. Aqui é só chegou e dormiu. Está bem organizado aqui. É só... Oh, que grande bênção. Aleluia. O pastor aproveitou para dar uma espichada ali, né? Deve estar muito confortável essa caminha, esse colchão, né? Que bênção. Vamos lá. Então, estamos aí já preparando também os banheiros. Os banheiros. E tem sido uma benção. Olha aí. Olha aí. Aqui já estamos levantando mesmo. Nem é o limite do nosso terreno aqui. Aqui é a parte da fossa. Né? A parte da fossa. E os mestres estão levantando aqui banheiros. Uau! É uma grande benção. Você está vendo aí, gente, esse monturo de terra e ao lado aí já tem toda a estrutura, é ali que vai ficar o banheiro. Vocês estão vendo ali, né? Eu acredito que está dando para todo mundo ver. Ao fundo está passando o muro do limite do nosso terreno, né? A fossa está ali entre meia casa e a construção do banheiro, mas depois vai ser tudo aterrado e aquela coisa toda, então a fossa vai ficar bem fechada ali. E os banheiros, como vocês estão vendo, e o muro continua, que é o limite do nosso terreno. Já vamos trabalhar para preparar para plantar uma horta também. Então o trabalho está sendo feito, né? A casa ficou muito bem mobiliada e agora nós vamos. Eu não sei se as moderadoras, vocês que estão aqui, lembram do nome de uma menina que nós encontramos ela lá em Amatanda, a mãe dela, morando juntamente com ela e com o irmão e o irmãzinho num barraquinho, em um lugar que estava chovendo muito, e ela tinha feridas expostas na sua perna. Eu não sei se alguém que lembra o nome daquela menina, né? Que nessa região aí tem muitas crianças com feridas
crianças com problemas, com doenças terríveis, e que a família também está sofrendo, e essa criança, né, pode ser, né, automaticamente acolhida nessa casa. Eu me fugi o nome daquela menina, né? Eu acredito que todo mundo aqui está lembrando qual é ela. A gente construiu uma casa ali no pátio da igreja na época do pastor Gabriel, e a família foi levado para lá, né? Era um lugar de muita lama, um lugar terrível, que o proprietário daquele espaço poderia vir e expulsar eles a qualquer momento. Então, a casa foi construída. É uma família assim que nós recomendamos ao pastor Eliseu para procurar, né? Nós fizemos uma reunião antes de entrarmos na live aqui com o pastor Leonardo, o pastor Antônio César. Estivemos reunidos, tratando e combinando e conversando sobre esse projeto, e nós, entre nós que estamos aqui junto com o pastor Eliseu, entramos em um acordo de procurar uma família extremamente carente, no nível da Fátima com a sua mãe, Antônia, que venha realmente precisar de estar em um lugar bem alojado, o pastor Leonardo. Perfeitamente, pastor, perfeitamente. E nós percebemos que tudo isso que nós estamos mostrando, eu digo claramente, sem medo de errar, com propriedade de causa. Pela lei brasileira, todas essas imagens são tidas como documentos, são tidas como provas essenciais de um trabalho de ajuda humanitária que está sendo realizado de forma verdadeira, com toda a lisura, com todos os detalhes que são essenciais e necessários, né? Inclusive nesse sentido, a palavra de Deus, como disse o pastor Antônio César, ressaltou essa parte de forma muito brilhante. A palavra diz, gente, no livro de Tiago, capítulo 2, nós sabemos que o livro de Tiago, ele esclarece direitinho em relação à fé e obras. Qual o relacionamento que há entre essas duas coisas? Em Tiago 2,18, diz da seguinte maneira: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a verdade é uma só. Todas essas obras que nós estamos realizando, juntamente com todos aqueles que têm participado desses trabalhos, essa é a comprovação maior de que a nossa fé funciona. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão embasadas em uma fé que é uma fé só de boca, é uma fé que não traz resultado, é uma fé que não gera salvação, não gera o auxílio ao próximo, o amor ao próximo. A fé que nós pregamos todos os dias, pastores, e é bom que isso fique claro diante de todos os que nos acompanham diariamente, é que a fé que nós pregamos é essa. A fé embasada na salvação das almas e a fé que produz o necessário para o bem-estar das pessoas. Então, é muito importante que aqueles que nos acompanham participem desses trabalhos. É muito importante que você veja isso tudo, essas imagens, como resultado da fé que você tem manifestado diante de Deus. E no mundo espiritual, indiscutivelmente, o valor de tudo isso é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que é impossível, pastores, Deus não honrar a fé das pessoas que têm nos ajudado. Exatamente, exatamente. Eu vou colocar, pastor Leonardo, pastor Antônio César, mais um vídeo aqui, né, dessa feita, né? Nós distribuímos as latas de leite, né, para as mães com as crianças. Albertina, exatamente, a menina Albertina. A menina Albertina, juntamente com o seu irmão, a sua irmã, sua mãe e o seu pai, né? Coisa que é raro você encontrar uma mãe que tem um marido, né, ali nessa região. Eu acho que foi a única casa que nós construímos que uma mulher estava com o marido, né? As outras eram tudo viúva, outras eram vovós, mas foi a única casa com uma esposa que tinha um marido, né? E agora, dá uma olhada nessas imagens aqui, a alegria dessas crianças. Senhor Jesus! Abençoe! Nosso almoço! Então tá aí as crianças, né, desse momento especial, desse momento maravilhoso, né? Aqui temos também a distribuição das latas de leite, né? Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Mais um dia estamos aqui para podermos distribuir aqui o leite, assim como pode ver aqui. Tira não,
centro está... Como aqui nós vemos as mães recebendo, foram 2 vezes, né? 2 etapas, essa aí foram algumas mães, depois no final tem as demais mães que estavam trabalhando ali, preparando a alimentação, preparando, distribuindo comida e aquela coisa toda, e outras mães chegaram mais tarde, já eu vou postar as imagens aqui delas também na fila, não só recebendo leite, mas trazendo grandes tapuéres, bacia grande, para levar comida para casa, pastor César. Exatamente, pastor Claudinei. E eu acredito que esse povo, eles esperam, né, ajuda, né, de todos que estão aqui, que fazem parte dessa obra missionária, e eu acredito que nós vamos continuar firmes nessa confiança, nesse trabalho que realmente só traz alegria. Fazer bem ao próximo, pastor Leonardo, pastor Claudinei, traz alegria, traz bem-estar, traz felicidade. É algo precioso quando nós temos a oportunidade de ajudar. E vendo essas crianças, essas mães recebendo as latas de leite, a alegria, a entrega lá para a menina Fátima, né, do presente, ela se alegrando toda, são imagens gloriosas que nos incentivam ainda mais a continuar participando e fazendo. O pouquinho que cada um faz, somando tudo, tem esses resultados extraordinários. É algo glorioso e, mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estar participando desta obra. Eu vi muitos comentários, pastor Claudinei, as pessoas escrevendo aqui na linha do tempo. Esse trabalho realmente é algo glorioso, é maravilhoso, é bênção de Deus. E realmente, eu digo também, é uma maravilha a gente poder participar dessa obra missionária em ajudar essas crianças. E do pouco que podemos ajudar, é muito na vida delas. Vamos continuar firmes, né? Em nome de Jesus. Exatamente. Vamos continuar nessa fé, nessa pegada. Todas as mães receberam as latas de leite, tá? Nós compramos 45 latas, deu um total de 43 mães, né? E ficou 2 latas lá, que o pastor Eliseu comentou que tem uma pessoa que está precisando lá na região da Zona Leste. Aí amanhã ele vai lá levar sobrou 2, né? E ele vai levar lá para essa mãe uma lata de leite e com certeza lá vai encontrar outra mãe que precisa, né? Outro episódio também maravilhoso é das mães chegando, né, com bacias para levar comida. Olha o tamanho dessa bacia que essa mãe pegou ali, pastor Leonardo, e que essas aí que estão com criança também receberam a lata de leite. Essas mães aí a maioria delas estava ajudando a servir as crianças. Então, a gente percebe que foi realmente uma refeição com fartura, pastor Leonardo. Exatamente, pastor, é fantástico demais e inclusive nós vemos, porque as próprias imagens nos demonstram isso, de que a seara de pessoas para serem ajudadas é muito grande, gente. Às vezes nós estamos falando diretamente das nossas casas, dos lugares onde nós estamos e tal, então não dá para ter uma noção real da quantidade de gente, de pessoas em condição de vulnerabilidade. Então eu digo claramente, são muitas pessoas em situação de carência para serem ajudadas. E esses trabalhos que nós fazemos, pastores, a verdade é uma só, significam uma esperança de vida para elas. Porque nós bem sabemos, qualquer ser humano precisa se alimentar, precisa beber todos os dias. Então, uma eventual, Deus nos livre e guarde, mas uma eventual interrupção nesses trabalhos significaria, sem dúvida alguma, a falta de provisão necessária para essas pessoas, né? Nós vemos aí as imagens, mães trazendo crianças no colo e pessoas extremamente necessitadas dessas ajudas. Essa comida, esse alimento significa vida, saúde para essas mães, para essas crianças. E não para por aí, porque nós temos trabalhos que provê para essas pessoas assistência médica básica, no sentido de desparasitar, e com isso é eliminada a possibilidade de muitas doenças. Nós sabemos que aquilo que o ser humano come e bebe é o que vai determinar a qualidade da saúde, a qualidade de vida. Então, somente pelo fato de nós mudarmos a alimentação dessas pessoas, nós contribuímos para que elas possam ter vida, viver bem, e automaticamente é eliminada uma série de doenças que supostamente viriam a se manifestar, mas elas são
interrompidas, são paralisadas e automaticamente isso é fazer a vontade de Deus na face da terra. A vontade de Deus é que nós possamos colocar adiante o Evangelho e fazermos o bem do nosso próximo. O próprio Jesus, quando indagado pelos discípulos, ele respondeu claramente. O resumo de toda a lei de Deus, dos 10 mandamentos, dos 613 que se tornaram depois, o resumo da vontade de Deus é amarmos a Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo a nós mesmos. E nós demonstramos que nós amamos o nosso próximo por intermédio de obras essenciais como essas que nós estamos fazendo, pastores. Exatamente, e uma coisa é certa, gente. Vocês estão vendo aí, ó, também a distribuição das roupas, né? Então nós mostramos aqui distribuição de roupas, a distribuição das latas de leites, né? Muitas mães levaram, como eu disse, sobraram, né, 2 latas e será levada uma lá para a região da Zona Leste. E se tiver outra mãe, com certeza terá, o pastor Eliseu vai entregar lá. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram na compra do leite. O fardo de roupas também foi distribuído aí para as crianças, né? Roupas para todas essas crianças. A casa, né, que estava pronta para ser entregue. A refeição, que foi assim uma quantidade de comida que sobrou. Nós fizemos a refeição com 7 fardos de arroz, né? Que deu um total de 175 quilos de arroz. Todos comeram, todos levaram para casa, todos se alegraram, né? E aquilo que o pastor Antônio César e o pastor Leonardo comentaram na reunião que nós fizemos hoje, né? No período do início da tarde, é o que eu vi aqui, acho que foi a Isaura Morim que escreveu. Nós precisamos também olhar com atenção para a região do Silúvio, que lá precisa muito. E eu ainda comentei com os pastores, o pastor Eliseu comentou que lá, dependendo da situação, a próxima refeição vai passar de 1.000 crianças, porque o comentário está grande sobre a última refeição que nós fizemos lá. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Chegou uma proposta de um terreno também grande lá na região da Zona Leste, lá nós não temos base, usamos um terreno que é ligado ao governo, então é complicado. É melhor a gente procurar fazer um jeito de que o nosso trabalho venha caminhar independente de depender de coisas do governo, até porque nós estamos diante de um governo que não tem nada a ver com o governo da África, né? Então, é melhor a gente andar entre nós, o nosso povo, pastor Leonardo. Exatamente, pastor, exatamente. Inclusive, eu carrego comigo há muitos anos, né, o ensinamento que vai no seguinte sentido. O Evangelho de Cristo chegou até nós nos dias de hoje, gente, porque, primeiro, era a vontade de Deus. E segundo, porque Jesus não perdeu tempo. Então, ao ponto em que nós, talvez, quem sabe, paramos para nos debruçar em algumas coisas que não vão dar resultados, nós preferimos olhar e voltar os nossos olhos para as necessidades dessas pessoas. Então, não vale a pena nós, sinceramente falando, nos debruçarmos em cima de questões pequenas, sobre o porquê que deu agora, porquê que não deu antes, etc. e tal, porque tem muita gente para ser ajudado, tem muita gente carecendo desse trabalho, de toda essa assistência que nós providenciamos. Como o pastor acabou de falar, na região do Silúvio tem muita criança, gente, em situação de extrema vulnerabilidade. Então, lá existem pessoas que nós vamos assistir, nós vamos alcançar, Deus vai nos dar essa graça, nós vamos nos levantar em muitos propósitos lá na região do Silúvio, porque a verdade é uma só, pastor, nós precisamos nos debruçar em todas as frentes. Nós não podemos voltarmos os nossos olhos apenas para uma só localidade, porque outras também estão necessitadas. É como a palavra de Deus diz, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A minha oração, pastor Antônio, pastor Claudinei, é que o trabalho que nós fazemos, ele também possa despertar o interesse de outros ministérios, de outras obras missionárias, para que possam destinar ajudas para essas localidades, para essas pessoas. Porque a verdade é uma só, não importa a bandeira, não importa a placa, não importa a instituição, o que importa é nós semearmos Jesus para essas pessoas e saciarmos a fome de todas elas, né? Então esse é o pensamento que eu tenho levado, eu creio que os pastores também
concordam e trabalham nesse sentido, e nós vamos avançar porque é para isso que Deus nos chamou e a graça de Deus está sendo derramada todos os dias. Exatamente. Nós vamos, com toda certeza, né, dar continuidade, como o pastor Leonardo acabou de dizer, e fazer com excelência, pastor Antônio César, porque quando nós damos o nosso melhor para o nosso próximo, Deus também entrega o melhor dele para nós e para a nossa família. É uma via de mão dupla, né? Então, essa é a nossa meta, e nós vamos agora também dar uma atenção maior para a região do Silovo, para a região da zona leste, continuar atendendo as pessoas aí, o povo, as crianças na Zona Norte. E eu creio, como o pastor Leonardo disse, quantos que poderiam, né, levantar essa bandeira juntamente conosco, né, sem nenhuma pretensão, apenas com um sentimento verdadeiro de fazer o bem ao próximo, né, de estender as mãos. Você que está nos acompanhando, né, que sente, você tem, quem sabe, um ministério, você tem um trabalho de missões, se ajude a nós, vamos fazer o bem às pessoas. Jesus disse que aquele que comigo não ajuda, espalha, né? Então, assim, vamos fazer acontecer, porque é ordenança do Evangelho, pastor César. Realmente, pastor Claudinei, é seguir em frente, né, olhando para o propósito que Deus tem colocado no coração de cada um de nós, de verdade não desviarmos o foco, como escreveu a Eliana Miranda, verdade, o foco é ajudar, esse é o foco. Ajudar a fazer a generosidade ao encontro dessas crianças, essas mães que precisam do leite, para que elas venham, né, ter o seu sofrimento amenizado a cada dia. E que possamos olhar agora também para o Silovo. Há muito trabalho a fazer, né, pastor Claudinei? Muito trabalho. E sabe uma coisa, pastores, pastor Leonardo, pastor Claudinei, que me traz aqui no coração uma ansiedade no sentido, uma boa ansiedade. Quem vai ser essa viúva ou essa família que Deus vai preparar para essa casa que ficou linda? Então, já no meu coração surge aí esse despertar de, meu Deus, quem que vai ser? Mas eu creio que o Senhor está trabalhando, pastor Leonardo, pastor Claudinei, Deus já tem preparado quem vai morar nessa casinha que ficou linda, né? Linda, linda. Glória a Deus. Uma benção de Deus, ficou muito linda mesmo, né? Assim, comprou cortina, colocou a cortina, e agora vamos esperar quem será a família, né, agraciada. Como o pastor Leonardo falou no início da fala, nós vamos continuar dando toda a assistência para a Antônia Muchemba, né, que é a mãe da menina Fátima, né? Vamos continuar ajudando a dona Antônia, vamos continuar estendendo as mãos, vamos procurar uma maneira de levar ela a um médico especializado para fazer um check-up geral e saber o porquê que ela, nessa idade, ainda não anda, né? Se tem a movimentação das pernas, percebe que ela não é paraplégica. Ela mexe com as pernas, mexe com os pés, mexe com as mãos, né? Ela consegue conhecer pessoas. Então, assim, sabe do que está acontecendo. Prova é que a alegria dela ficou muito clara quando ela ganhou o tênis, né? Então, assim, quer dizer, o vestido não chamou tanta atenção quanto o tênis. Agora, vai saber por quê, né, pastor Leonardo, pastor César? Glória a Deus. Exatamente. Né? Exatamente, pastores. Eu fico muito contente, muito feliz com tudo isso. E eu ressalto um comentário importante da nossa irmã Neuza aqui, ó. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus. Às vezes as coisas acontecem de uma forma, de uma maneira que nós não compreendemos na totalidade, mas nós ficamos muito felizes pelo resultado. Porque assim, pastores, nós já mostramos aqui com imagens o lugar aonde a menina Fátima, juntamente com a sua mãe, residia, morava. Não podia se chamar de casa, era, na verdade, uma cobertura de palhas e de lata enferrujada, envelhecida, exposta a todo tipo de risco, animais peçonhentos e todos os tipos de complicações que nós sabemos, né? Mas pela graça de Deus, o projeto ele está sendo idealizado, e essa mãe, juntamente com essa criança, foi beneficiada, estará sendo ainda mais, porque, conforme já dito, nós não abandonamos e não deixamos para trás nenhum daqueles que estão conosco. Essa é uma dos pilares da nossa missão, é não deixar ninguém para trás, estarmos unidos sempre. E eu tenho certeza, pastores, que será basicamente apenas uma das obras
das muitas obras maravilhosas que Deus nos dará condições de efetivar em benefício dessas pessoas, com as ajudas, com os comprometimentos, com os trabalhos todos que serão realizados, trabalhos de alimentos, trabalhos de tirar essas pessoas de zonas de risco, né, de construir outras casas. Deus nos dará condições. E tem também a questão dos banheiros, né? Às vezes nós nos esquecemos e comentamos pouco, mas é algo que foi fundamental para trazer dignidade para essas pessoas. Porque agora, todos aqueles que estão ali na região, eles não vão precisar passar pela vergonha de ter que ir no mato, de ter que fazer suas necessidades de forma exposta diante dos olhos de outros. Agora vai ter esse benefício que Deus nos deu a graça para idealizar, para que possa resgatar um pouquinho da dignidade de todos esses. Então, a relevância e importância dos trabalhos está aí, está comprovado, não tem como. Nós poderíamos dizer mais de 1000 palavras, mas as imagens por si só, elas não deixam qualquer dúvida dos resultados que nós estamos alcançando, pastores. Exatamente, exatamente. Eu quero dizer a todos vocês que nos ajudaram, que continuam nos ajudando aí no dia a dia. A palavra é muito obrigado, a palavra é gratidão. Né? Aleluia. Minha esposa está cuidando das crianças ali, mas a minha palavra para todos vocês, o pastor Arturo César, a missionária Maria, o pastor Leonardo e a esposa Lohane, né? E vocês que estão aqui, moderadoras, membros do canal, dizimista, ofertante, pessoas que estão aí quietinhas, né? Que muitas das vezes não escreve na linha do tempo e nem manda mensagem, mas lá no anonimato manda a sua ajuda, o seu recurso, porque você quer ficar no seu canto e é direito seu, mas você sempre tem ajudado. Eu quero glorificar Deus pela sua vida e dizer que a eternidade há de nos colocar frente a frente, e eu sei que o sentimento lá não será o mesmo da terra, mas a consciência de saber que fizemos missões juntos nos levarão a nos abraçarmos lá e comemorarmos e celebrarmos diante de Cristo Jesus a boa obra que foi feita e que está sendo feita, não para nós, para nos promover, mas para promover a Cristo Jesus. Isso é um pedacinho de Cristo Jesus sendo revelado através de cada um de nós. E isso dinheiro não compra. Uma obra dessa não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é nada material. Uma obra dessa é algo que vem do interior de Deus para dentro de nós, e nós estamos apenas executando a nossa missão, pastor César. Olha, pastor Claudinei, realmente eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus tem dado, não só para mim, mas para todos nós, de participar dessa obra missionária e poder ajudar aqueles que realmente estão precisando. Nós vemos também a alegria dessa mãe, né? Os gestos de gratidão, recebendo, né, esses materiais que o pastor Eliseu está entregando, é algo glorioso. E há muito trabalho a fazer, povo de Deus, muito trabalho a fazer. E pastor Leonardo, pastor Claudinei, contamos com a ajuda de todos. Unidos somos mais fortes e vamos passo a passo atingindo os objetivos. Eu vi a irmã Isaura escrevendo, pastor, tem que fazer um poço no Silúvio. Olha, temos que também, eu vi as crianças sentadas lá em cima das pedras, pastor Leonardo. Também precisa fazer um piso, então há muito trabalho. E, claro, gradativamente, essa obra missionária vai caminhando, e a gente só tem que agradecer esse povo abençoado, né, pastor Claudinei? Exato. Pastor Arturo César, pastor Leonardo, eu vou dizer uma coisa aqui para nós finalizarmos, né, que já estamos com quase 2 horas de live. Uma coisa é certa, tanto nós aqui desse lado, como aqueles que estão em casa nos acompanhando, nós temos que ter algo dentro de nós e carregar isso para sempre. Nós não podemos trair a nossa consciência. Nós não podemos trair, sabe, a nossa chamada, trair aquilo que Deus confiou em cada um de nós. Porque é isso, essa é a porção que Ele nos deu para nós realizarmos aqui nessa terra. É isso que prova que Ele colocou nas nossas mãos uma missão que é maior do que qualquer um de nós, pastor Leonardo. Exatamente, pastor, exatamente. Inclusive, eu ressalto mais uma vez, como já dito, com base nessas palavras que o senhor acabou de dizer, o livro de Tiago, capítulo 2, verso 18, que diz: mostre-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras que nós concretizamos em benefício do nosso próximo é aquilo que comprova a seriedade da nossa fé em Deus.
Nós sabemos, como dito pelo pastor Antônio César, que as obras não salvam, exatamente. Porém, a fé que nós temos, elas são demonstradas por intermédio das nossas atitudes, das nossas posturas, das decisões que nós tomamos. E todos aqueles que estão conosco todos os dias tomaram essa decisão de vestir a camisa dessa obra, de fazer parte desse ministério, dessa obra de ajuda, de missões internacionais. Então, é algo fantástico demais, é algo extraordinário. Eu sinceramente fico até emocionado quando vejo essas imagens que nós estamos passando aqui na tela, porque e como ressaltado pela irmã Isaura, nós temos também um grande desafio, pastores, na região do Silúvio, de pessoas que também estão desassistidas por outras partes, por órgãos, né, que nós sabemos aí, que às vezes falam que ajuda, mas não ajuda nada. Então nós precisamos também focar os esforços do nosso trabalho para a região do Silúvio, porque tem muita gente carente, muita gente necessitada, mas eu creio e tenho a fé de que Deus nos dará a condição necessária para isso. Deus levantará um exército de pessoas valentes, de pessoas comprometidas, que vão vestir, que já estão vestindo essa camisa e vão nos ajudar em mais essa causa relacionada ao Silúvio. Nós vamos realmente assistir essas mais de 1000 crianças, essas vovós, essas mulheres viúvas que não têm condições de se manter. Deus já nos deu essa graça e nós vamos avançar. Em nome de Jesus. Gente, continue caminhando conosco, nos ajudando. Abaixo aqui tem o CNPJ, também o número do WhatsApp. Ambos são Pix para você estar nos ajudando. Temos o número das contas jurídicas da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú, Bradesco, Santander, Banco Votorantim, Banco do Brasil, Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze. Temos aí uma infinidade de oportunidades para você estar nos ajudando. E eu sei que Deus estará recompensando a todos. Pastores, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer ao pastor César aí por dedicar esse tempo, né, a juntos nós falarmos da grandeza de Deus aqui. Quero agradecer ao pastor Leonardo, muito obrigado pelo tempo dedicado. Amanhã tem a live da noite com o pastor Leonardo, é mais uma aula, né, diante do Espírito Santo. Ninguém perca essa live, porque virão mais atualizações de tudo que está acontecendo, tá? Pastor Antônio César diariamente tem feito live pelo nosso canal Milagres Extraordinários Europa. Se inscreva lá também e a bênção de Deus será grande. As suas considerações finais, pastor César. Olha, muito obrigado, pastor Claudinei, pastor Leonardo. Foi uma alegria poder estar junto aqui, aprendendo com os pastores, né? A gente aprende um com o outro, né? Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que também estão aqui com a gente, participando, e vamos ficar firmes juntos na mesma fé. Juntos venceremos, somos mais fortes, e seguir essa convicção, uma determinação que nós não podemos deixar de esquecer, pastor Claudinei e todos aqui presentes. A generosidade agrada a Deus. É algo que não pode faltar na nossa vida, gente. Um abraço a todos, viu? Deus abençoe. Pastor Leonardo. Pastor César, pastor Claudinei, eu fico muito grato pela bênção que Deus tem nos dado, pela grandiosíssima oportunidade. E a minha oração é que Deus possa guardar a vida dos senhores, do pastor Antônio, da sua esposa, do pastor Claudinei, juntamente com a sua esposa e de todas as famílias, e que Deus nos dê condições de avançarmos cada vez mais no nome de Jesus. Eu sou grato também pelo brilhante trabalho que todas as nossas irmãs e irmãos da moderação, do suporte, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser injusto de talvez, quem sabe, não conseguir ver os comentários de todos os nomes, mas as irmãs todas que estão todos os dias trabalhando ativamente, ajudando e contribuindo para que essa obra possa avançar. Então, que Deus abençoe vocês, a família, a casa. Realmente nós, como meros mortais, nós sabemos reconhecer a importância do trabalho de vocês. Imagine só aquele que é o Altíssimo Deus, detentor de todo conhecimento e de todo poder, como ele não reconhece a força de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora, foi um prazer, e amanhã nós voltamos às 22 horas no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado a todos mais uma vez. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Aqui abaixo na descrição temos todos os nossos canais parceiros. Corra lá,
Se inscrevem todos e vamos caminhar juntos em o nome de Jesus. E nós vamos terminar, né, com as crianças aqui cantando nesse momento brilhante de alegria, não é mesmo? Deus abençoe. Beijo na alma de todos e vamos para cima em nome de Jesus. Mario Akanaka!